Um dos dispositivos mais importantes para a gente usar em instrumentação é o chamado amplificador de instrumentação. E esse amplificador, ele fundamentalmente está baseado em amplificador operacional, com um projeto mais ou menos parecido com o que nós estamos vendo aqui. Então, você percebe que eu tenho duas entradas aqui, V1 e V2. Ou seja, como nós vimos no amplificador diferencial, é uma entrada eminentemente diferencial. Eu não tenho ground aqui no meio. Eu até posso aterrar uma delas, mas a ideia básica é que você tenha dois sinais aqui e você amplifique a diferença entre eles. Como é que a gente resolve esse problema aqui? Vamos chamar essa saída de VO1 e vamos chamar essa saída de VO2. Se eu for desenhar esse primeiro estágio aqui, então eu tenho aqui o meu primeiro estágio, que é esse lado aqui, né? Esse pedacinho aqui eu desenhei aqui. Bom, o que salta aos olhos aqui? Se eu tenho V2 aqui e esse negócio tem realimentação negativa, esse nó também é V2. E esse nó, realimentação negativa, também é V1. Ou seja, essa corrente I aqui, eu vou chamar corrente I, vai ser o quê? Simplesmente V1 menos V2 sobre R. Agora, se essa corrente circula aqui, ela chega nesse nó aqui, ela não pode ir para dentro do operacional. Ela não pode ir para dentro, ela só pode fazer esse caminhozinho aqui. Então essa corrente I chega aqui embaixo e faz esse caminhozinho aqui. Ou seja, e aqui é a mesma coisa, né? Essa corrente ela não veio da entrada do operacional, ela fez esse caminho aqui. Eu posso escrever então VO1 como sendo o quê? RX I, porque essa corrente faz esse caminho aqui, ó, mais menos, RXI mais V1, certo? Eu tenho V1 aqui, então vai ser esse potencial nesse resistor mais V1. E da mesma forma eu posso escrever o VO2. O VO2 vai ser o quê? A corrente faz esse caminho, então ela faz esse caminho aqui, ó. Vai ser o quê? Por sua vez, V2 menos. Esses dois resistores têm o mesmo valor. Então eu tenho VO1 e VO2. Se eu juntar essa expressão nessas duas, eu tenho I aqui e aqui, eu vou acabar com o seguinte. Eu vou ter que o VO1 vai ser um ganho, RX por R, V1 menos V2, mais V1. E eu vou ter que o VO2 vai ser o quê? Aliás, V2 positivo menos RX sobre R, V1 menos V2. Então, esses são os potenciais que eu tenho nesses dois pontos devido a esses dois operacionais. Agora vamos analisar o segundo estágio. A gente já sabe quais que são os potenciais que eu tenho na entrada desse segundo estágio. Então, o segundo estágio eu vou ter então um circuito com duas entradas. Como é que eu resolvo um circuito com duas entradas? Eu tenho que fazer o processo de superposição. Então, primeiro eu vou pegar a entrada VO1 aqui, nesse circuito, e a entrada VO2 eu vou aterrar. Então vai acontecer isso, R1 e R2 aterrado. É óbvio que R1 e R2 aterrado aqui, isso aqui significa o quê? Isso não significa nada, eu vou ter ground aqui e vou ter ground aqui. E a segunda condição, eu vou aterrar a entrada VO1, vou fazer isso, menos mais, aqui é R4, aqui é R3, e vou ter o meu sinal de entrada assim, R2, R1 e VO2. Eu vou chamar esse aqui de VO3 linha e eu vou chamar esse aqui de VO3 duas linhas. O que é esse circuito aqui? Isso aqui a gente não precisa nem pensar muito, né? Esse aqui é simplesmente um inversor. VO3 linha
vai ser simplesmente esses resistores não fazem nada e isso aqui é um inversor. Ou seja, esse VO3' é menos R4 por R3 VO1, certo? R4 sobre R3 VO1. E o que é esse outro aqui? Esse outro aqui é um pouquinho mais complicado. Como é que a gente resolve esse circuito? Ele tem realimentação negativa, logo esse potencial vai ser o mesmo desse. Agora, qual que é esse potencial aqui? Esse potencial, vamos chamar de V+, vai ser simplesmente o VO2 com esse divisor de tensão, R2, R1 mais R2, certo? Agora, eu tenho, se você for analisar, agora eu vou ter esse circuito, eu posso pensar da seguinte forma. Eu tenho esse potencial V+ aqui, e eu tenho esses dois resistores aqui, ó, R3, R4, e esse aqui é ground. O que é esse negócio aqui? É simplesmente um não inversor. É simplesmente um não inversor. Ou seja, o VO3 duas linhas vai ser a fórmula do não inversor, que é 1 mais esse por esse, R4 sobre R3, vezes essa entrada aqui, R2, R1 mais R2, vezes VO2. Então, se eu juntar isso tudo, certo? Eu vou ter essa expressão aqui. Essa expressão não me diz muito, Para eu visualizar melhor, eu faço isso aqui, ó. R4 por R3 é igual a R2 por R1, que é igual a essa fração K aqui. Se você fizer isso, você vai chegar na seguinte expressão. Com alguma manipulação, o VO3 vai ser K, que é essa fração, que multiplica V1 menos V2, e aqui 1 mais 2Rx por R. Certo? Essa aqui é a fórmula final do amplificador de instrumentação. O que significa VO3 por V1 menos V2? Isso significa que ele amplifica só a diferença. Então, o ganho é V1 menos V2. É só a diferença entre as duas entradas que ele amplifica. Se eu tiver em tese V1 igual a V2, o ganho em modo comum vai ser zero. Então, idealmente, esse circuito ele mata totalmente o modo comum. Lembrando, o que é o modo comum aqui no amplificador usual? O modo comum é o ruído. O que aparece nos dois fios é igual. Estatisticamente, se você fizer um menos o outro, você vai ter zero na sua saída. Então ele mata o modo comum e só dá ganho para o modo diferencial, ou seja, a diferença entre esses dois fios sendo eles diferenciais. Ou seja, ele só dá ganho no sinal e mata o seu ruído. Isso em tese pelo seguinte. É muito difícil na prática você ter esses dois RX exatamente iguais. É muito difícil na prática você ter esses valores de resistores iguais àqueles Ks que nós fizemos. E é muito difícil na prática que você não tenha desbalanço entre esses operacionais aqui. Então, na prática, se você for montar esse circuito, você vai ver que o ganho em modo comum não é bem zero, por causa dos desbalanços. Para isso, você compra chips que eles já são montados lá dentro com o formato de amplificador diferencial. Em vez de você comprar um CI, vários CIs que tem o amplificador operacional e ficar montando, você compra o próprio amplificador de instrumentação. Esses circuitos, lamentavelmente, são um pouco mais caros, coisa de 40, 60, 70 reais. Mas você tem um ganho, né, bem mais alto e uma pureza na eliminação do ruído bem maior do que se você montar esse negócio sozinho.
Um outro negócio também que a gente usa o operacional é para fazer fontes controladas. A gente desenha em circuitos essas bolinhas aqui, KI ou sei lá, KV, essas bolinhas aqui em fonte controlada, em circuitos. Como é que a gente faz na prática? Com o operacional é bem simples. O jeito que a gente chama no linguajar de eletrônica são conversores, por exemplo, V para V. O que é um conversor V para V? É uma fonte de tensão, no linguajar de circuitos, é uma fonte de tensão controlada por tensão. Seria uma coisa mais ou menos assim, que a gente já viu várias vezes em modelos de pequenos sinais. Aqui eu tenho V1 e aqui eu tenho um KV1. Como é que você faz isso com o operacional? É o bom e velho amplificadorzinho aqui, ó. Menos mais, eu tenho esse negócio aqui. RF, R1. Qual que é a saída aqui? Esse aqui é um inversor, a saída é menos RF, R1 vezes VI. Eu coloco um VI aqui e a saída vai ser esse valor. Aí você vai dizer, mas isso é um mero amplificador. Sim, mas a questão é, quando você olha para o modelo aqui da sua fonte controlada, eu tenho que enxergar um circuito aberto. E eu enxergo um circuito aberto aqui por causa do operacional. E eu tenho que enxergar aqui, né, uma fonte de tensão com essa resistência o mais pequenininha possível. Isso eu consigo também com o operacional. Então, com o amplificador operacional, você faz uma fonte controlada V para V, que é mais ou menos, né, a descrição do amplificador. E se você achar estranho que você tenha um negativo aqui na ponta, você pode colocar mais um estágio, cujo ganho é 1, ou seja, fazer RF igual a R1, e você vai multiplicar esse por menos 1, vai voltar a ser positivo, se esse sinal menos aqui incomodar. Então essa é a fonte de tensão controlada por tensão. Como é que eu faço uma fonte de tensão controlada por corrente? Uma coisa assim, ó. Aqui eu tenho uma corrente I e aqui eu tenho uma fonte de tensão KI. Como é que eu faço isso com o operacional? Você pode fazer um negócio assim. Essa é a sua corrente I e esse é o seu RL. Essa corrente I não pode entrar para dentro do operacional, só pode passar aqui. Logo, o meu VO vai ser o quê? O menos I vezes RL. Ou seja, um K vezes I. Conforme o valor do R, conforme o valor da resistência que você coloca aqui, você vai ter uma tensão proporcional aqui nesse pino. De novo, aqui eu enxergo um curto, aqui eu enxergo um curto, e aqui eu tenho uma saída também com baixa impedância, devido ao fato, quer dizer, posso pendurar aqui um resistor de carga, né? Um resistor de carga, o operacional não vai sentir isso porque ele tem uma impedância de saída bem baixinha. Tenho também o conversor I para I. O que é o conversor I para I? Agora eu tenho isso. Então, essa é minha corrente de entrada. Ela naturalmente só pode ir para cima. Aqui eu tenho meu resistor R1. Aqui meu resistor R2 e aqui meu resistor de carga, que é onde eu vou coletar o sinal, né? O meu resistor de carga vai estar aqui em cima. Bom, como é que eu resolvo esse problema? Qual que é essa tensão Vx aqui? Essa tensão Vx, você pode pensar da seguinte forma. Se eu tenho ground aqui, eu também tenho ground nesse nó. Se eu tenho uma corrente I subindo em cima de um resistor R1 e eu estou chamando isso de Vx, o meu Vx vai ser simplesmente menos I R1. Por que menos? Porque essa corrente faz esse sentido. Se a corrente I, em vez de entrar para dentro, que ela não pode, ela sobe, ela chega aqui, ela se separa entre a I0 e essa corrente que nós vamos chamar I2. Então, eu tenho esse negócio aqui, Vx, I2. Quanto que vale I2? I2 é óbvio que é menos Vx sobre R2,
Ou seja, o Vx você também pode escrever como menos I2R2. Agora você analisa esse nó aqui, ó. Esse nó você tem o seguinte, a corrente I2, a corrente I e finalmente a corrente IO, que é minha saída, que é essa aqui. Essa aqui. Quanto que é o IO? O IO vai ser simplesmente I1 mais I2, aliás, o I mais I2, né? Eu não coloquei 1, que vai dar I1 mais I1 R1 por R2, vai dar a corrente de entrada, vamos chamar aqui de I, a corrente de entrada, que multiplica 1 mais R1 por R2. Ou seja, eu tenho aqui, esse aqui é o I, né, vamos chamar, eu tenho esse negócio como se fosse um amplificador de corrente. Ele multiplica a corrente de entrada por um número K. E finalmente eu tenho a conversão tensão para corrente. Como que a conversão tensão para corrente? É um negócio assim. Aqui eu tenho V e aqui eu tenho uma fonte de corrente cuja saída é KV. Como é que eu faço isso? R1, R2, eu coloco um V aqui e eu tenho uma corrente I aqui na saída. Qual que é essa corrente I? É simplesmente V sobre R1. Então você percebe aqui que isso aqui na realidade é uma fonte de corrente. Se eu quiser, por exemplo, 1 ampere, o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui, sei lá, 10 volts, eu coloco aqui 10 ohms, e em tese, eu coloco qualquer carga aqui, ó, qualquer carga aqui, essa corrente vai passar por aqui. Essa corrente vai passar por aqui. 10 volts por 10 ohms vai dar 1 ampere. Eu vou ter 1 ampere aqui, independente do RL. Ou seja, não aparece qual que é o valor do RL, qual que é o valor do R2 aqui. Não aparece. Então eu consigo fazer com isso uma fonte de corrente. Às vezes, a gente está acostumado a pensar em sinais. A gente está acostumado a pensar em sinais que tem sempre o sinal de entrada é tensão, mas especialmente dispositivos ópticos, a entrada não é um sinal de tensão, é um sinal de corrente. Então é muito comum você precisar de um primeiro estágio fazer a conversão entre corrente e tensão, ter um negócio desse tipo aqui. Você tem o seu sensor, o seu fotodiodo aqui, e depois você passa num circuitinho assim, e é disponibilizado a você na saída um sinal de tensão que depois você pode tratar e fazer alguma coisa com ele, processá-lo.